Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar de shampoos de novo, só que eu vou falar de dois shampoos. Shampoos hidratantes e shampoos 2 em 1. Vamos lá. O shampoo hidratante tem a função de hidratar, né? E o shampoo 2 em 1, ele é um shampoo e condicionador. Só que no fim das contas, eles dão o mesmo resultado, que é deixar o cabelo mais hidratado e condicionado. E eles geralmente têm um aspecto perolado, leitoso, que é pra dar esse aspecto de que parece que está hidratando, depositando alguma coisa no cabelo, mas é uma coisa mais visual mesmo, não quer dizer que o negócio seja mega potente, né? Mas geralmente eles têm na composição silicone insolúvel em água, disperso, né? E só que assim, e o silicone mais conhecido é de meticona. Só que assim, quanto mais o shampoo tiver, se o shampoo tiver isso, mais ele vai hidratar. Ou shampoo 2 em 1, né? Mas ele vai hidratar. Só que assim, eles conseguem hidratar mais o cabelo que não é descolorido. Por quê? Do que o cabelo descolorido. Por quê? O cabelo descolorido, ele é hidrofílico. Hidrofílico é o quê? Ele está querendo água, ele está querendo receber água. É uma coisa que... Água, que é hidratar, né? Que são sinônimos, significa a mesma coisa. Então ele está buscando água, porque ele foi descolorido, ele foi, né, mudada a característica dele. Já o silicone, ele é hidrofóbico. Como eu falei, ele é insolúvel em água. Então ele não... Hidrofóbico ele não está procurando água, ele repele a água, ele não está procurando superfície que tenha água. E o cabelo está querendo alguma coisa que tenha água, então eles meio que se repelem como se tivessem cargas opostas. Então não funciona muito em cabelo descolorido por causa disso, porque ele já perdeu muita água, perdeu muita propriedade. E eu tenho aqui separado um exemplo de shampoo, que é um shampoo levemente, que hidrata levemente, e um shampoo 2 em 1. E eu vou ler aqui naquela ordem de maiores componentes, né? Um exemplo do shampoo que é hidratante de leve é esse aqui. O maior componente presente é o lauryl sulfato de amônio, que é aquele de limpeza, aquele primário surfactante que eu falei no outro vídeo. Só que ele não agride como se ele não é tão forte como aquele, o lauryl sulfato de sódio. Logo depois vem o lauryl éter, que é aquele que dá uma limpeza, mas é mais suave, e depois vem um derivado de óleo de coco. Esse é o do shampoo. E eu tenho um exemplo também aqui de um shampoo 2 em 1, a composição dele. O primeiro componente também é o lauryl sulfato de amônio, que dá aquela limpeza, mas não agride tanto, né? Logo depois também vem o lauryl éter, um derivado de lauryl éter. E em terceiro vem a dimeticona, que é o silicone, que está maior presente. E eu também tenho um shampoo aqui que eu tenho, que é esse shampoo aqui, da Alce, tá escrito Moist, que é justamente o que ele hidrata. Então eu vou ler a composição dele. Primeiro tem a água, depois tem o lauryl sulfato, que é aquele que limpa mais e agride. Mas logo depois vem o lauryl éter, que é aquele que dá limpeza mais suave. Depois vem esse componente que eu já falei, que ele dá da espessura, deixa a espuma mais espessa. E vem um outro, e logo depois vem um outro derivado de óleo de coco, né? Que é um parecido com aquele que eu dei do exemplo. Então ele realmente é um shampoo levemente hidratante. Tem uns outros derivados de óleos que eu acho que ajudam, que é o que ajudam também, acho que dá uma hidratada. Mas acredito que ele seja um shampoo levemente hidratante. E um outro exemplo de shampoo, um exemplo de shampoo 2 em 1, eu não tenho aqui, mas eu vou deixar a foto aqui. Esse shampoo dessa marca Bioderm, que é o Ouro Argan. Eu já usei muito, eu gostava muito dele. E eu peguei a composição dele aqui e eu vou ler. O primeiro componente é um óleo de argan. Logo depois é um derivado do lauryl éter, que é aquele de limpeza, mas uma limpeza mais suave. Depois vem um componente que ajuda na espuma e logo depois vem outro derivado, mais outro derivado de óleo de coco. E assim vai. E eu olhando a composição toda, eu vejo que tipo, não tem silicone presente, mas tem vários óleos presentes. E o primeiro componente maior, que tem maior presença, é o óleo de argan. Então eu acredito que ele tem um resultado muito bom e eu realmente gostava muito dele. Então é isso. Esses são os shampoos, né, os exemplos que eu dei.
Eu espero que tenha sido interessante e até a próxima.